Olá, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Hoje o nosso convidado é Gessimar de Souza e hoje nós vamos falar sobre política, narcisismo, ética, tudo isso junto e misturado e também separado, em ordem, mas com o intuito da gente trazer um pouco de consciência, um pouco de clareza para as informações, um pouco de clareza também para as nossas responsabilidades e aquilo que nós podemos fazer também, qual a nossa parte no meio disso tudo. Será mesmo que é tão distante que os governantes estão tão distantes da gente assim? Ou será que se nós fizermos a nossa parte aqui, nós conseguimos impactar esse todo? Que nós olhamos e só enxergamos o macro e muitas vezes terceirizamos as responsabilidades. Então, hoje nós vamos conversar com o nosso candidato ou pré-candidato a vereador de Nova Friburgo e mostrando que é uma pessoa que eu gosto muito, mas não estou trazendo só por causa disso, tá? Mas se eu não gostasse, eu também não traria mesmo, óbvio. Mas é uma pessoa que eu tenho muito respeito, eu gosto muito e eu vejo muitas ações, né, da parte dele, em ser uma pessoa que tem feito bastante pela cidade, não apenas nesse momento agora, que está, né, candidato, mas que sempre fez, e até a pessoa dele, a pessoa da esposa dele, são pessoas, a mãe dele, são pessoas que eu admiro muito pelas suas posturas no seu dia a dia. E isso me fez, inclusive, olhar, né, de uma maneira diferente e falar que vamos conversar, vamos bater um papo e vamos levar essas ideias aí para as pessoas. E falar um pouco sobre o narcisismo político, porque eu acho que você tem o que falar a respeito disso. Então, isso aqui, né, para deixar claro, isso aqui não tem nenhum viés, né, partidário. Obviamente que o Josimar tem o partido político dele, mas do meu lado eu sou completamente neutra aqui, tá? Não estou também fazendo esse encontro aqui com interesse, tá, em me candidatar a nada. Eu vim falar apenas da minha parte, da minha alçada, falar sobre inteligência emocional, sobre dependência emocional e sobre esse desbloqueio, né, de tudo isso que nós precisamos, de consciência, inclusive. E também eu quero deixar claro até, né, que talvez eu seja a locatária mais chata do Gessimar, mais exigente do Gessimar. Então, por esse motivo até que eu falei: "Bom, ele gosta da ordem, eu também gosto da ordem, então vamos conversar um pouco para ver se a gente reduz esse caos que está aí fora". Enfim, seja bem-vindo, Gessimar, se apresente pra gente, por favor, e fique muito à vontade. Lilian, boa tarde. Obrigado por esse convite, o qual eu aceitei prontamente, porque eu também gosto muito do seu trabalho. A gente tem uma relação aí de alguns anos já. E aquilo que você falou, né? Até achei engraçado, né? Eu sou um locador e você é uma locatária de um imóvel que eu tenho aqui, junto com a minha mãe, aqui no Cordoeira. E é muito bom saber que a gente consegue ter uma boa relação, né? Nós estamos em dois lados opostos, né? De uma situação, né? De um serviço prestado e um imóvel alugado, e geralmente essa relação é muito conflituosa, né? Entre o locador e locatário, e graças a Deus a gente não tem nenhum problema, e as nossas visões de mundo e nossa flexibilidade também mental ajuda a gente a ter um bom relacionamento. Bem, pessoal, é, meu nome é Gessimar de Souza, sou friburguense, nascido e criado nessa cidade maravilhosa, o centro geodésico de Nova Friburgo. Tenho 56 anos de idade. Quando eu tinha 16 anos, mais ou menos, Lilian, essa casa que você mora, era ali que eu morava antes. Não era daquele jeito, mas ali que eu morava junto com o meu pai, a minha mãe e minha irmã, Miriam. E aos 16 anos eu consegui realizar um sonho, que era de ir embora para o exterior, né? E eu fui para os Estados Unidos com 16 anos de idade. Papai pedreiro, mamãe era dona de casa, e desde 7, 8 anos eu tinha aquele sonho de ir embora para qualquer lugar. Podia ser para a África, para a Ásia,
para a Amazônia, mas eu tinha o sonho de ir, né? De me conhecer através de outras culturas e conhecendo outras pessoas também. Fui para os Estados Unidos com 16 anos, fiquei lá 11 anos, e lá eu me formei trabalhei muitos anos de pintor de parede, chapeiro de McDonald's, fazendo vários trabalhos muito honrados que me levaram à possibilidade de, muitos anos depois, e após ter aprendido o inglês fluentemente, eu poder ir para uma faculdade. Me formei na Faculdade Estadual de São Francisco, Califórnia. Meu bacharelado foi todo lá, em negócios internacionais e finanças. Me casei com uma alemã lá nos Estados Unidos. Tive uma filha aos 21 anos de idade e hoje ela tem 34. E depois de formado, voltei para o Brasil. Eu era o brasileiro que tinha dado certo nos Estados Unidos, eu falava inglês fluente, tinha um diploma, tinha os documentos americanos, aí eu larguei tudo e voltei para o Brasil e fui para São Paulo. Morei 20 anos em São Paulo, fiz uma pós-graduação em finanças e pelo IBMEC, uma das escolas que foi fundada pelo Paulo Guedes. E depois de 20 anos em São Paulo, resolvi voltar para Nova Friburgo. Lá eu trabalhei em multinacionais japonesas e suecas. Em 2011 conheci a minha esposa, ela é uma médica paranaense, também tinha 20 anos de São Paulo, e agora faz 9 anos que nós retornamos para Nova Friburgo. E eis-me aqui, após 9 anos, e 30 anos fora antes de Friburgo, né? Fiquei 30 anos fora, voltei para Friburgo e estou agora adentrando a seara política. E vou conversar com você como isso aconteceu, o que eu penso da política e qual é o meu propósito na política. E muito obrigado por essa oportunidade. Pessoal, e essa aqui é a bandeira de Nova Friburgo, fundada em 1818. E Nova Friburgo é a única cidade do Brasil que tem uma certidão de nascimento. É a única cidade que foi criada através de um decreto do rei de Portugal, Dom João VI, que ele, através de um decreto, criou a nossa cidade. Nenhuma cidade tem essa certidão de nascimento. Olha, que legal, eu não sabia que a cidade que eu estou morando tinha certidão de nascimento. Que ótimo, que legal. Essa, então, não tem como negar, né? Essa nasceu Não mesmo. tem, não tem. Ai, que ótimo. Então, vamos começar por aí. Como que o Josimar despertou para a política? Lilian, depois de 9 anos vendo a cidade aos poucos se degradando, né, vendo a beleza da minha cidade indo embora, os serviços básicos piorando cada vez mais, saúde, educação, a infraestrutura, a cidade está crescendo e a gente não tem o saneamento básico crescendo junto, a manutenção das nossas estradas é péssima, e Friburgo é uma cidade territorialmente muito grande. Se você sai de São Romão até o centro da cidade, São Romão é o último povoadozinho que pertence a Lumiar, até o centro da cidade dá 40 e poucos quilômetros. Se você pega do centro da cidade, você vai até divisa com Teresópolis, são mais 68 quilômetros. Se você pegar, são quase aí 40 mais 68, 108 quilômetros. Então, é uma cidade que tem grande extensão territorial, que precisa de um plano, né? Para o centro é um plano, para os bairros mais povoados é um outro planejamento, e também para as áreas distantes, áreas rurais, é um outro planejamento, né? Cada região dessa tem as suas necessidades. E a gente vê que nenhuma, né, nem o centro, nem os bairros, nem a zona rural, o interior de Friburgo está bem cuidado. Estamos numa franca decadência e eu, como cidadão friburguense, olhando isso acontecer,
eu falei, não, não é possível, eu tenho que utilizar a minha capacidade, a minha visão de mundo, tudo aquilo que eu aprendi em favor da minha cidade e das pessoas. E isso que me inspirou a entrar na política, é trabalhar para recuperar a nossa cidade. É muito interessante. E quando nós falamos de narcisismo, né, político, aí foi o gancho para a gente começar a conversar, né, para ter essa conversa aqui, né? Isso já é uma postura bem interessante, porque eu sempre vi você fazendo ações, promovendo ações, mesmo antes de estar buscando, né, a política e tudo mais, você já fazia ações que visavam o todo, né? Visavam as outras pessoas, a causa animal, que eu gosto muito, né? E esse gancho de falar sobre narcisismo político. O que você acha que é interessante a gente trazer para esse papo aqui, né? Que possa conscientizar um pouco mais as pessoas a respeito disso? Prós, contras, responsabilidades, enfim. Bem, Lília, vamos falar um pouquinho do narcisismo como conceito, né? Para a gente poder embasar o narcisismo político em si, né? Muitas pessoas, né, conhecem o mito de Narciso, muitas pessoas não conhecem. Então, na mitologia grega, pessoal, Narciso era um deus herói que ele tinha grande beleza e era muito orgulhoso e tinha muita beleza, né? Ele foi fruto de um relacionamento de um deus com uma ninfa. Então ele não era imortal como os deuses do Olimpo, né? Ele estava ali numa segunda categoria. E ele tinha uma irmã gêmea que era exatamente igual a ele. Narciso tinha essa irmã, tinha Narcisa, o Narciso tinha Narcisa. E o que acontece? Um profeta, um vidente chamado Tiresias, um dia ele profetizou para Narciso e falou: olha, você vai ter uma vida longa e saudável e equilibrada, desde que você nunca se olhe, veja a sua imagem refletida em nenhum lugar. Então, isso ficou ali marcado como uma profecia para Narciso, e ocorre que a irmã de Narciso, que era idêntica a ele, será por que ele amava tanto a Narcisa, né? Era a cara dele. Ele tinha uma paixão muito grande por essa irmã, amava muito essa irmã. Ele e ela se vestia muito parecido com eles, caçavam juntos, e um dia Narcisa morreu. Narcisa, os deuses lá do Olimpo retiraram ela da terra, ela morreu. Narciso ficou muito desgostoso, muito triste, né? Se fosse nos dias de hoje aí, ele seria depressivo, né? Caiu em depressão. Naquela época não tinha depressão, era outras coisas. A depressão é uma coisa, né, mais moderna. E, e aí o que aconteceu? Ele acabou vendo a sua imagem refletida num lago, e ele olhou e na cabeça dele ele estava vendo a irmã dele, que ele se apaixonava, que ele era apaixonado por ela, tinha esse amor grande. E ele se paralisou, né? Ele ficou paralisado com a própria imagem, e dali ele não saiu mais. E ele morreu ali, perdeu toda a sua força existencial, e naquele lugar nasceu a flor que nós conhecemos como Narciso. Então é isso, pessoal. O mito de Narciso, resumidamente, é aquela pessoa que olha para a sua própria imagem e fica tão encantada, só enxerga ela, não enxerga o outro, não enxerga a necessidade do outro, e aí aquilo paralisa e ele só vê a si próprio. Então, trazendo isso para o lado político, Lilian, Um processo de projeção, né? Ele é, o, projeta, né? o narcisismo político é quando você é intolerante às opiniões, às ideias do outro. Então, a minha ideia política, a minha ideologia é a única que vale,
e eu vou fazer de tudo para convencer as outras pessoas que eu estou correto, a minha ideia é correta, e eu não dou espaço para o outro se manifestar politicamente. O que eu penso politicamente é incontestável. Então, para conceituar o narcisismo político, eu gostaria de pontuar esse embasamento mitológico e aquilo que realmente é, né? Esse conceito atual. E, por favor, construa em cima disso, né? Complemente aí, se você concorda com essa definição, se você quer agregar mais alguma coisa para a gente seguir adiante nessa conversa. Concordo e quero agregar sim. Concordo até aí. E quando nós falamos, né, dessa invalidação da opinião do outro, invalidação, né, se pontuar como a verdade absoluta, né, como a única verdade absoluta, nós precisamos entender que existem dois viés aqui para a gente avaliar o narcisismo político. O viés do cidadão, né, cidadão comum, digamos assim, né, e o que não deixa de ser cidadão, o cidadão que é o político, né? E muitas das vezes entra o cidadão, ele terceiriza isso nas mãos dos políticos apenas, né? Torna a dizer, eles são cidadãos também, só que eles estão na posição de fazer política, né? Estão ali na posição de políticos, mas existe uma mistura nisso. E quando o narcisismo político começa a operar, quando uma coisa se mistura na outra, aí nós começamos a ver, né, as pessoas quando entram se corrompem, né, ou acham que estão cuidando, né, de um bem público, por exemplo, e colocam aquilo como se fosse a extensão delas, dos bens delas, né? Mas onde é que essa corrupção começa, né? Onde é que essa prática do narcisismo começa com essa corrupção, digamos assim, a corrupção dos seus limites, a corrupção de saber, né, o ponto em que eu posso me apropriar de algo, né, nem que seja um pensamento, uma opinião, uma verdade, né? E aí eu só quero delimitar aquele espaço. Então, Sim, às vezes a gente fala de corrupção e as pessoas levam só para o financeiro, mas não é, né? Quando você se invalida, já é uma corrupção de conceitos, uma corrupção de ideologias, uma corrupção de várias vertentes. Então, nós precisamos olhar também o quanto nós estamos nos permitindo, né, como cidadãos, nos permitindo, nos corrompendo, né, e terceirizando a responsabilidade só para quem está no poder. O narcisismo começa dentro de casa, começa como eu me olho, né? Vamos falar do mito, né? Como eu me olho. E se eu me olho como nós nascemos narcísicos, né? Narcisistas, como o próprio Freud traz, né? E de maneira muito rica, nós nascemos sendo o centro do universo. Só que nós vamos crescendo, né? E deveríamos, na medida que crescêssemos, crescer também em consciência, né? sim, Então, essa sim. consciência do meu espaço para o seu espaço, né? Se a gente pode falar de sistemas e como falar de política e não falar de sistema, não tem como, né? Até porque nós temos sistema educacional, nós temos sistema de saúde, nós temos... Sim. aí se vamos até mesmo, porque nós conhecemos, né, de terapias de constelação, né, inconsciente coletivo, que essa questão do narcisismo está impactando tanto, nós entendemos que é um sistema dentro do outro que vai se retroalimentando. Então, nós precisamos entender que isso começa dentro de nossos lares. Nós precisamos trazer para as pessoas que isso começa em nossos lares e tem essas duas vertentes. Não é só terceirizar e jogar na mão de quem está no poder, mas quando as pessoas, antes dessas pessoas chegarem no poder, nós precisamos alertar o que nós desejamos, fazer o que nós estamos fazendo aqui,
né? Qual é a minha responsabilidade? O que que eu posso fazer para dar voz às coisas que eu acredito? Porque muitas vezes isso também é uma corrupção, né? Eu não falo, eu estou deixando de comunicar aquilo que eu acredito, aquilo que eu desejo, então o outro vai fazer aquilo que bem entende, né? Se eu não me pronuncio. Então, as pessoas acham que só podem se pronunciar se for para brigar, se for para ir para um viés, né, partidário de separação, mas nunca nesse contexto de respeitar que os sistemas se retroalimentam e que nós somos sistêmicos, né? Então, Perfeito. por mais que tenhamos esquerda, direita, né, nós temos o caminho do meio que, como cidadãos, nós precisamos olhar. Dentro da minha casa, eu tenho a minha religião, eu tenho o meu partido, mas se eu sair no meu quintal, né, que se é uma área comum, eu já preciso entender que ali existe um outro sistema, uma outra religião, uma outra educação, né, enfim, um outro partido, né? Então nós precisamos olhar, quando falamos em narcisismo, precisamos olhar para esse viés também, tirar um pouco essa visão de só terceirizar. Por exemplo, né, as pessoas querem falando na área financeira, né, as pessoas querem terceirizar muito a deficiência do sistema de saúde, educacional e tal, mas o que você está fazendo para ir lá e contribuir com isso? Você está dando alguma opinião? Você está contribuindo para que o sistema educacional avance, modifique? Né? Eu te falei antes contigo da pós que eu estou fazendo de altas habilidades e superdotação, né? Nós estamos implementando, é a primeira pós no tema, né? Primeira pós-graduação no Interessante, tema, Lilian. Muito interessante. a primeira turma da primeira pós dessa área, né? E nós estamos, inclusive, implementando um sistema educacional que pega as pessoas que têm altas habilidades e superdotação e nós criamos um sistema onde essas pessoas conseguem funcionar ali dentro. E não eu vou pegar a pessoa e vou colocar aqui forçando ela a funcionar. Como se ela tivesse uma Ferrari, né? Eu quero colocá-la para funcionar num motor de fusquinha. Né? Então, assim, até isso. Então, você precisa ter essa autorresponsabilidade. Eu vou lá e vou fazer a minha parte. Feito a minha parte, eu posso cobrar do outro. Agora, se eu não estou fazendo nem a minha, como que é isso? Né? Então, quando eu quis falar contigo sobre o narcisismo político, foi querendo trazer essa equalização, né? Sim. E o que você pode trazer de contribuição para a gente com esses dois viés? O que você tem feito e tem trazido até, né, com a sua campanha, visando esses dois viés? O, eu vou só fazer uma pequena pausa, não uma pequena pausa, trazer um outro conceito aqui dentro do narcisismo, só para exemplificar como que o narcisismo barra intolerância barra autoritarismo, como que isso pode ser deletério para uma sociedade. Um exemplo, né, de extremo narcisismo político, a Alemanha nazista de Hitler. Se você olhar o que houve ali, houve um, um país inteiro liderado por algumas pessoas e pelo Hitler em primeiro lugar, com uma visão totalmente autoritária e unilateral do que seria uma nação, quem seriam as pessoas aceitáveis dentro dessa nação, qual seria o método de ensino igual para todo mundo, né? Então você no narcisismo da Alemanha nazista, aquilo levou as pessoas a aceitarem um messianismo político, todo mundo voltado, né, sem pluralidade. Nós vimos aí o que aconteceu com os judeus, com os ciganos, com os homossexuais, assim, foram exterminados, porque eram comportamentos e pensamentos diversos, culturas diversas que não eram aceitas dentro de uma sociedade. Então, eles queriam excluir essas pessoas de uma forma mais absurda possível, né? Que foi através do genocídio.
Se você olha aquilo que aconteceu nos anos 70, teve um suicídio coletivo na Guiana, o pastor era Jim Jones. Foram 900, quase 1.000 pessoas se suicidaram num culto maquiavélico. Era um cristianismo socialista que utópico que eles queriam implantar naquela comunidade. Eles não conseguiram, que era impossível, né? Você põe 1.000 pessoas, você vai ter diversidade ali, a coisa não vai funcionar. E aí ele acabou fazendo um ritual com ervas que tinham veneno dentro. Aí a gente não sabe se foi exatamente um suicídio coletivo ou um assassinato coletivo, mas independente do que tenha sido, você teve ali um narcisismo político que levou à destruição de uma sociedade, que era aquele grupo de 1.000 pessoas. Assim como a Alemanha também foi totalmente destruída. Então, a gente tem que ter muito cuidado com essas promessas populistas de que a política é a esperança para solucionar os problemas do indivíduo, né? Não vai ser assim. Quem vai solucionar os problemas do indivíduo é o próprio indivíduo. Nunca será o Estado, nunca será um líder populista. Então, a gente precisa dessa consciência, né, para desenvolver essa consciência para a gente sair desse sistema. O sistema está montado e a nossa mente tem que trabalhar para a gente estar dentro desse sistema, mas entendendo que a gente tem que transformar esse sistema por dentro. É a única solução, né? Ou é pela força, mas se é pela força, você já se torna um narcisista político. Eu vou juntar um grupo aqui, vou chamar o Exército da Marinha Aeronáutica e vou botar ordem na casa ou através de um espectro ideológico ou outro. Então, o narcisismo vai estar da sua forma mais contundente em qualquer espectro político. O que a gente precisa fazer para trabalhar esse tema dentro da nossa sociedade? A gente precisa entender que a política ela precisa entender a diversidade. A gente está numa sociedade heterogênea e aquele caminho do meio, né? Como que a gente chega nesse caminho do meio? Eu vejo que a gente chega nesse caminho do meio quando a gente começa a pensar nos reais problemas das pessoas e dos sistemas, saúde, educação, infraestrutura, e a gente começa a focar nos problemas e não nesse espectro ideológico. E eu vou dar um exemplo bem bacana. Na última eleição, eu estava de um lado desse espectro político e tinha pessoas que estavam de outro lado. Foi uma eleição muito polarizada, certo? Não adianta a gente dizer que não foi. Eram dois times que estavam jogando. E eu tive pessoas que me excluíram, né? Pessoas do meu contato na causa animal. Aconteceu vários casos. As pessoas me excluíram porque, olha, eu não concordo com você e elas me excluíram. Passou a eleição, passaram-se alguns meses, né? A gente acabou, devido aos animais, surgiu um caso, foram dois casos, com duas pessoas diferentes. Aí surgiu a necessidade de um animal ser socorrido e elas vieram me pedir para unir forças com elas para resolver aquele caso. Elas já tinham começado a cuidar do caso, mas estavam precisando de reforço para poder atender. Eram casos com cães, né? Um tinha sido atropelado, outro estava doente. E aí eu imediatamente acolhi, eu recebi, eu não tinha bloqueado, né? Eles me desbloquearam para ter acesso a mim. Eu acolhi, fingi que nada tinha acontecido e a gente foi lá e resolveu o problema. Nós fizemos uma vaquinha, juntamos o nosso esforço
e resolvemos o problema que estava à nossa frente. Então, a única maneira da gente vencer o narcisismo é conseguir enxergar o problema do outro e você ter uma vontade interna de servir a sua cidade, servir as pessoas para resolver os problemas. Porque não adianta ficar subindo em tribuna, fazendo um discurso A, B, C ou D, se as pessoas não conseguem médico, aí não consegue exame, não consegue uma cirurgia, a educação, aí não tem professor, a merenda está ruim, a infraestrutura da escola está desculpa, tá péssima. Então, como que a gente consegue estimular as pessoas, aos políticos, aos cidadãos políticos, que somos todos nós, e às pessoas que são eleitas, a a mudar a chave? É, é algo muito complicado. Eu acho que, primeiro, algumas pessoas que tenham essa capacidade serem exemplos. Então, a minha ideia a minha vontade, o meu objetivo, a minha missão é ser exemplo. É isso que eu quero fazer, estimular as outras pessoas. Porque a partir do momento que você abraça a causa internamente, né, dentro da sua razão, junto com a sua emoção, eu quero ver a minha cidade melhor, eu quero ver as pessoas sofrendo menos, eu quero que os animaizinhos tenham alguma ajuda, né? A causa animal seja uma pauta, no meu caso. Então, a gente consegue olhar essas coisas e diminuir esse narcisismo que está latente em cada um de nós. É, vou dar um gancho aqui, que tem muito dessa questão de sermos exemplos, né? Quando nós falamos de narcisismo, uma das questões do narcisista, uma dificuldade que ele tem é ser fiel a valores, né? Ele não Perfeito, é concordo. fiel aos seus valores. E o caminho do meio é diferente de ficar em cima do muro. Perfeito. Não Existe pode uma ficar em cima, grandíssima diferença entre com você ir certeza. no caminho do meio e você ficar em cima do muro. Ir no caminho do meio é exatamente você é fiel aos seus valores, mas você entende que, como eu dei até o exemplo anterior, dentro da minha casa, minhas regras, né? Mas quando eu estou interagindo com o outro, eu preciso ir no caminho do meio. Eu preciso flexibilizar para que algo que funcione para ambos, né, seja realizado, seja executado. Ficar em cima do muro já é um processo narcísico. Eu vou ficar em cima do muro. Ah, se ali eu tenho interesse, eu vou para a direita. Se ali eu tenho interesse, eu vou para a esquerda. Aí é o processo narcísico. Certo, E, certo, e certo. com um trocadilho de direita e esquerda mesmo, que é exatamente para a gente trazer o que aconteceu, né, nas últimas eleições, que foi muito dessa questão, né? Eu acho que, falando em política mesmo, e às claras, muitas pessoas com processos extremamente narcísicos esqueceram, inclusive, dos conceitos do caminho do meio entre direita e esquerda, né? Passaram a ter ou era Lula ou era Bolsonaro, né? Então, assim, se você é de esquerda, então você é a favor de tudo que o Lula diz. Se você é de direita, você é a favor de tudo que o Bolsonaro faz. Espera aí. Eu até É teve um uma, momento que eu falei, é peraí, uma nós estamos... generalização Exato, muito. uma polarização absurda. E eu falei assim, peraí, para mim nós estamos entre o ruim e o péssimo. Tá? E eu vou continuar no meu caminho do meio. Né? Então, assim, nós precisamos trazer isso, porque as pessoas precisam entender, né? E me veio esse insight do caminho do meio versus, né, o estar em cima do muro, porque isso faz com que você entenda até os pontos, porque todos nós nascemos narcisistas. Então, todos nós temos traços narcisistas, ponto. Agora, você alimentar um transtorno, você alimentar, né, o abuso narcisista é outra história. Então, isso, se você está no caminho, em cima do muro, e só jogando com as coisas que funcionam para você, né, é diferente de você seguir no caminho do meio. Isso não tem absolutamente nada a ver também com você não poder mudar de ideia, não poder mudar de opiniões. Porque muitas vezes nós mudamos de opiniões
porque lá na frente nós olhamos e falamos assim, eu estava acreditando em algo e me decepcionei, ou aprendi outra coisa que hoje não faz mais sentido para mim, ou até aquilo que eu acreditava evoluiu, avançou, né? Tudo bem, você não precisa ter compromisso, você dizer que eu não me arrependo de nada do que eu faço. Que pena, porque você está É. comprometido, pode estar muitas vezes se comprometendo com erro. Todos nós somos passíveis, né, de erro, ou não estaríamos mais aqui, né? Eu já teria ido embora daqui a muito tempo. Né? E, mas todos nós estamos aqui em aprendizado, né? Então podemos mudar de ideia sim. Agora, jogar só com interesses é outra história, né? Aí nós Perfeito. vamos começar de fato a alimentar esse nosso lado, né, narcísico e jogar com isso. Aí isso faz com que a gente separe as pessoas que têm traços narcisistas, que somos eu, Gessimar, todos nós aqui que estamos assistindo. Desculpe, mas é verdade. Não se sinta ofendido. Eu também me coloquei no bolo. Todos nós temos. Mas alimentar e dar vazão a um transtorno, né? E achar que eu posso abusar do outro em prol dos meus interesses, aí isso não faz o menor sentido. Lilian, e o que acontece aí é que esse narcisista político, ele não, ele justifica tudo dentro da sua, todos os seus atos ele justifica dentro da racionalidade dele. Ele é flexível com a corrupção, ele é flexível com a falta de palavra, ele é flexível com uma postura totalmente diferente daquilo que a maioria do seu eleitorado confiou nele. Então, ele o enriquecimento dele ilícito, ele justifica, né? Às vezes ele até justifica dizendo: agora é minha vez de me dar bem. Tanta gente já se deu bem, tantos políticos já roubaram, tantos políticos já fizeram isso, que agora é a minha vez. Se eles fizeram e o sistema, né, meio que os protegeu de alguma forma, não tiveram a punição que mereciam, então ele justifica isso, até, que agora é a vez dele de se dar bem. Então ele faz qualquer coisa, né? Ele muda de lado, ele se vende para o prefeito, ele vira as costas para o seu eleitorado, ele não se qualifica para ser um bom parlamentar e defender os cidadãos, né, contra contratos e licitações abusivas, enfim. Então, essa falta de esse narcisismo que todos nós temos num caso desse, ele se torna uma patologia que causa graves danos à sociedade. Então, nós como sociedade, nós temos que fazer de tudo para nós não alimentarmos esse sistema narcísico, né? Como que a gente faz isso? A gente tem que conhecer bem as pessoas que estão se colocando à disposição para representar o eleitor, conhecer um pouco da sua história, conhecer o que ele pensa de fato sobre as coisas, sobre a política, sobre cidadania, sobre justiça, sobre liberdade. Então, não que isso seja um método infalível, mas pelo menos ele vai ter talvez uma chance melhor de acertar, de fazer uma boa escolha, né? E que minimize os danos, né, da vida política como ela é hoje. Quando nós falamos de narcisismo, essa questão que eu trouxe, né, do caminho do meio versus o muro, né? E você trouxe uma questão muito interessante até. Quando nós falamos do caminho do meio, nós estamos falando de ser fiel, né, e de pessoas com traços narcísicos e que estão se trabalhando, que têm uma inteligência emocional, que têm empatia emocional, Feito né? empatia. Tem empatia emocional, né? Ela tem o quê? Ela é conectada aos valores dela, fiéis aos valores dela e, consequentemente, ela trabalha em cima de quê? Ela trabalha em cima de consciência do todo, do nós, né? O meu direito, né, começa quando termina o seu e vice-versa, né? Mas vamos encontrar como funcionar aqui.
né? Eu não posso infringir o seu, né? Mas nós funcionamos. Agora, quando nós estamos lidando com o narcisismo, de fato, é algo que é montado muito só na imagem, imagem, poder. Isso é totalmente do quê? Do racional. Você falou do racional e eu peguei esse gancho aqui para contextualizar ainda mais e aprofundar, né, a questão do narcisismo, para que as pessoas tenham até essa visão, né, de análise. Vou analisar o meu candidato, vou analisar o que está sendo feito na minha cidade, no meu país, né, no meu estado, enfim, o que está sendo feito. Então, se está sendo feito algo muito do racional, que só olha para si, que só pauta em cima dos seus próprios poderes, poder de algum lado, tá? Que não é comum, consequentemente, isso é um traço narcísico. Então, é um grande viés de ter algo abusivo ali. Até mesmo dentro dos relacionamentos, né? Eu falei de sistemas aqui. Dentro dos relacionamentos, das famílias, né? De algumas escolas até podemos ver que às vezes tem sistemas, né? Eu sofri abuso escolar, né? Então, às vezes, a gente vê isso, né? Que a pessoa se acha que ela é dona daquilo ali e ela pode fazer o que ela bem entender, né? E não é assim. Então, se você está entendendo que, olhando para isso, está vendo que essa pessoa está querendo te obrigar a agir de tais maneiras, então isso é abusivo. Seja quem for, pai, mãe, marido, namorado, prefeito, vereador, né? Presidente, tudo tem que ser assim. O tem que já sinaliza obrigação, né? Espera aí, estou te obrigando a algo, né? Tem que ser assim. Não, espera aí, pode ser assim. Existem N possibilidades. Qual é esse caminho do meio? Mas a pessoa também não pode ficar nesse muro, né? E peraí, agora eu vou para lá. Isso aí isso aí é outra história. Aí eu estou jogando com o meu interesse. Então, fica esse alerta até para você que está assistindo, que se a pessoa está muito no poder, até podemos entender aqui, quando, não tem como falarmos em narcisismo político, ética, né? Sem falar da diferença entre se fazer política e se fazer politicagem. Existem pessoas que já entram para a política para fazer politicagem. A politicagem é o muro, ok? É o traço narcisista, né? Estar nutrindo isso, esse lado onde isso já fica patológico, ok? Agora, o estar fazendo a política, você precisa olhar o todo, não tem como, né? Até eu fiz um post para divulgar aqui o nosso podcast, né? Onde eu coloquei por que, o primeiro questionamento que eu coloquei ali foi por que o nosso país, sendo tão rico, né? Ele é de terceiro mundo. Se olharmos para a lógica disso, é inadmissível, né? É impossível, com tantos recursos que o nosso país tem, nós continuarmos sendo de terceiro mundo, né? É impossível. Basta, como eu venho da contabilidade, o Gessimar vem de finanças, né? Nós entendemos bem isso, o débito e o crédito, né? Fazendo uma contabilidade, né, a grosso modo nisso, não tem condições. Então, muitas pessoas não aprendem isso na escola, é uma coisa que nós estamos aqui nos expondo, inclusive, né, para contribuir com esse sistema educacional de alguma maneira, para que isso modifique, né, seja no micro, para que a gente possa ir expandindo e alcançando, né, maior escala, mas é inadmissível isso, que continue trazendo para as pessoas uma instrução onde ela não consiga olhar e ter essa análise crítica, né, de, peraí, não bate, né? Não bate eu ter tantos recursos assim e isso aqui e continuar sendo de terceiro mundo, continuar vivendo com tanta miséria, da mesma maneira que você vai olhar isso no macro, você vai começar a olhar. Aí vem sistema dentro de sistema. Você vai começar a olhar país, estado, cidade, bairro, sua família. Então, isso vai te conduzindo a ter mais consciência do seu papel dentro disso. Porque isso não te exime do seu papel ali no seu dia a dia de fazer, né? Um pouco mais, de se conscientizar, mas atuando. E não estou falando que você precisa militar, que você precisa virar político, nada disso.
né? Nem que você precisa também virar blogueiro e ficar fazendo podcast, nada disso não, tá? Porque eu também não sou, eu trabalho com isso aqui, trabalho com educação, tá? Então, o que acontece? Basta você fazer e instruir dentro da sua casa, que você já vai começar, e cobrar de quem você tem próximo ali, que sejam pessoas retas, que estejam comprometidas de fato com aquilo que elas estão fazendo. Mas não, eu vou fazer politicagem aqui, porque já dentro da minha família eu já começo. A gente vê politicagem dentro das nossas próprias famílias, dos nossos próprios seios, né? Muitas vezes. Então, isso vai fazendo nos nossos núcleos de amigos, muitas vezes. Então, nós vamos olhando, e isso já é o início do que a gente fala, da falta de ética, e que isso vai reverberar lá na frente. Então, não tem como a gente terceirizar, nós precisamos aprender aqui, e isso vai impactar no financeiro, no educacional, na saúde, né? Porque você vai começar a ter No essa emocional, né? No emocional, aí na no inteligência. emocional, exato, porque você vai ter essa autorresponsabilidade, né? Falando também mais uma coisa aqui, da mesma maneira que não tem como o país ser tão rico em recursos, né? Como foi o exemplo aqui, e a gente não ter uma vida digna aqui, né? De maneira mais equalizada, não tem como você achar, né, que você não fazendo a sua parte, quem está dentro da sua casa, quem está dentro do seu sistema ali, né, também não vai ter o déficit daquilo que você tirou. Tudo aquilo que você consome a mais, né, e não devolve, ok? Aquilo se perde, aquilo vai ter uma perda que você não vai conseguir recuperar. Assim como, por exemplo, falar em política, vamos falar do INSS, vamos falar da Previdência. Não tem como ficar só tirando, 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 um monte de pessoas se encostando, se aquilo não se sustenta. Aí as pessoas, muitas vezes, vou até trazer casos aqui falando de inteligência emocional, né? Burnout, as pessoas saem das empresas, acham que as empresas têm que ficar sustentando elas ad eterno. Elas viram vítimas desse sistema. Você não é vítima. Quando você entra nesse funcionamento, você está também sendo abusivo, querendo sugar. Então, será que quando você se coloca dessa maneira, você não está sendo tão abusivo quanto aquele político que está lá em cima, tá? E que está desviando milhões? Porque você está também praticando isso com o seu microsistema ali, né? Então, quando nós falamos desse tipo de consciência de finanças, consciência de contabilidade, consciência, né, de valor, né, valor monetário e valor ético, né, valor moral, tem a ver com esse funcionamento, de você ser fiel a isso, porque aí você vai poder cobrar lá. E aí você sabe que você não está fazendo aqui dentro. Então, você tem como cobrar, né? Você está praticando isso. Mas se eu quero tirar, 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 aquilo se torna insustentável. Não tem como. Né, Gessimar? O que que você acha disso? Lília, a gente tem, basicamente, na política, duas visões de mundo. É claro, a gente tem 30 partidos, mas, resumindo, né, no âmbito político-econômico, a gente tem aí aquelas pessoas mais inclinadas a uma social-democracia e tem aquelas pessoas que são mais inclinadas a uma liberal-democracia. A social-democracia, né, aí a gente põe socialismo, a gente põe a parte do progressismo, então tem todo esse lado aí, onde as pessoas acham que o Estado é o propulsor da riqueza e é o que vai resolver o problema das pessoas. Então, a grosso modo, aí você pode ter as pessoas mais mais à esquerda desse pensamento, mais ao centro, mas enfim, são pessoas que acham que o Estado é o provedor. E tem a liberal-democracia, que são as pessoas que acreditam que é o indivíduo, aquele que acorda cedo, que vai trabalhar, é o empreendedor que arrisca o seu capital e tem uma ideia, monta um negócio, apesar de todas as dificuldades, ele vai lá, tem uma ideia,
e começa a gerar riqueza através daquela ideia e daquele investimento que ele faz. Então, você tem esses dois aspectos, né? E eu sou um liberal democrata. Eu não acredito que o Estado seja a solução, porque para o Estado fazer alguma coisa, primeiro ele tem que tirar do indivíduo e da empresa. Ele, por si só, ele não gera riqueza nenhuma. E quando ele tenta gerar riqueza, ele não consegue, porque ele é ineficiente para produzir, ele é ineficiente para controlar. Então, as estatais são um problema em qualquer lugar do mundo. E, no caso dos liberais democratas, você tem esse entendimento que é o indivíduo que vai ser responsável por sua própria prosperidade. Nesse meio do caminho, nós temos o Estado, né, que, a meu ver, o Estado atual ele é o grande, vamos dizer, é o grande Leviatã. É esse Estado gigantesco, ineficiente, paquidérmico, que tira os recursos da sociedade, não importa em qual espectro você está, ele vai tirar dos dois igualmente. Né? A média de imposto que a gente paga aí é 40%. Uma conta de luz é 50% de imposto, um litro de gasolina é quase 50% de imposto. A pessoa luta para ter uma casa própria, tem que pagar um aluguel para a prefeitura, o tal do IPTU. A pessoa compra um carro, tem que pagar um aluguel para o Estado, que é o IPVA. Aí você já paga imposto sobre tudo, você vai trabalhar, ganha um dinheirinho acima daquela merrequinha de 2.000 e poucos reais lá, e você começa a pagar 15% de imposto de renda. Aí, se você ganha um pouco mais, vai até 27,5%. Então, é um Estado que se agigantou demais e ele está sendo responsável pelo subdesenvolvimento do país, porque ao tirar recursos do empreendedor, o empreendedor, como é que ele vai expandir a produção dele? Como é que ele vai modernizar a fábrica dele? Como que ele vai contratar mais pessoas? Como aquela pessoa que era um funcionário que aprendeu a fazer aquela atividade vai lá comprar uma máquina ele mesmo para ele ser o dono do seu próprio nariz? Não vai conseguir. Então, a minha visão de mundo é essa, Lina. Eu acho que mesmo você sendo um liberal democrata, você também tem que trazer essa liberal-democracia um pouco mais para o centro, porque nós temos realmente na nossa sociedade pessoas que não têm condições de produzir nada para si. Nós temos pessoas realmente em situações de pobreza extrema, pessoas que têm incapacidades físicas e mentais, pessoas que sofreram acidentes trágicos e perderam tudo. Enfim, então eu acho que a liberal-democracia ela está entendendo que ela precisa acolher a parcela da sociedade que não consegue correr atrás do seu próprio sustento através do seu trabalho. Ela vai pagar feliz o seu imposto, vai contribuir para a riqueza do país, mas a partir do momento que você tem uma situação de país onde pessoas saudáveis, jovens, todo mundo pendurado num Bolsa Família, aquilo você está destruindo aquele futuro e você está escravizando aquelas consciências para manter no poder uma elite narcisista. Isso é exatamente o que eu ia falar. Isso já é, né, uma postura, né, do cidadão, do indivíduo narcisista. Aquele que só está, que sabe que tem uma pessoa que não tem condições, né, mas vai lá e quer tirar para si. Né? Uma coisa interessante até para a gente fazer um paralelo, olhar para a inteligência artificial. Olha o que está acontecendo com a inteligência artificial. Né? Muitas pessoas estão com medo de perderem seus empregos, né, seus trabalhos e tudo mais, suas ocupações, por conta da inteligência artificial.
muitas pessoas já estão vivendo de inteligência artificial. Estão e nadando de braçada nisso aí. Por quê? São as mentes que não atrofiaram. As mentes que estão, né, se permitindo ser engolida pela inteligência artificial, né, que paralisaram no tempo, que não se desenvolveram, nesse caso, elas estão fazendo o quê? Se perdendo completamente. Né? Completamente, não sabem o que fazer com aquilo. Agora, aquelas pessoas que olham e se abrem, né? O que eu posso fazer aqui? Sem querer, né, abusar, sem ser só dependente, né? Eu vou para qual é a minha capacidade? O que eu posso colocar ali junto e desenvolver? Né? E para facilitar a vida do outro. A inteligência artificial já está fazendo coisas na saúde que são assim, impressionantes. Então, olha isso. Por quê? Porque uma pessoa, né? O cara parou, sentou e falou: o que eu posso fazer aqui para facilitar a vida de alguém que está precisando? Né? Alguém que não vê, né? Um deficiente visual, alguém que não anda, uma pessoa que falta um membro. Mesmo a pessoa tendo os seus membros perfeitos, ela foi lá e parou para pensar. Então, é sobre isso, né? Onde a pessoa para e começa a pensar no nós. Né? Ela tem essa empatia emocional, ela não funciona só a partir do racional. Tem um ditado que eu gosto muito, é farinha pouca, meu pirão primeiro. Né? Eu gosto muito de falar nisso, né? Que as pessoas têm muito essa visão. Né? Ah, farinha pouca, meu pirão primeiro. Primeiro tira tudo, né? Deixa o outro faltar para o outro. Mas espera aí, e se você pegar pouca farinha, você vai lá, bota um fermentozinho e faz. Aqui eu cozinho feijão para a vizinhança inteira, né, Jacimar? Isso Meu aí. feijão é gostoso. Aí eu falo, vizinho, cozinhei feijão. Aí eu divido o feijão com os vizinhos, né? Então é mais ou menos assim: oba, o outro faz o bolo, traz para mim. A outra faz uma farofa maravilhosa, traz para mim, que eu não sei fazer farofa. Então é sobre É. isso, Não, isso né? é bacana. Assim, voltando um pouquinho sobre a questão do indivíduo como propulsor da sua própria riqueza, da sua própria prosperidade, eu vou dar o exemplo da Débora, lá do Barracão dos Mendes. Ela é uma amiga querida, a gente se conheceu através da causa animal. Uhum. Ela deve ter uns 30 anos aí, tem 3 filhos, casada, né? Vive numa casinha modesta e trabalhava numa farmácia, lá de Barracão dos Mendes. E aí ela falou: olha, eu tenho um sonho, eu quero abrir meu próprio negócio, minha doceria lá, vender meus doces, meus bolos, né? Só que ela não tinha capital, ela não tinha dinheiro para comprar, montar uma loja, né? Ter aqueles estufa, comprar máquina para batedeira, né, industrial. Era um investimento que ela não tinha. Talvez precisasse de, sei lá, R$ 5.000. Um bujão de gás, um gás custa R$ 400, entendeu? Aí, o que que ela fez? Ela começou a conversar com muitas pessoas que ela conhecia e ela compartilhou o sonho dela com essas pessoas. Essas pessoas tiveram empatia, é o contrário do narcisismo, né? Elas conseguiram se contagiar pelo sonho do outro e contribuíram para que o sonho dela se tornasse realidade. Então, ela conseguiu bujão de gás, ela conseguiu uma estufa meio velha, aí um rapaz reformou para ela. Ela recebeu uma cesta maravilhosa de um fornecedor de produtos para ela, doou essa cesta para ela, ela fez uma rifa, levantou mais de R$ 2.000, e aí ela foi e montou o espaço dela lá em Barracão dos Mendes, que não tem uma doceria lá, é um vilarejozinho no terceiro distrito de Friburgo, chamado Delícias da Dé. Aí na inauguração eu fui lá prestigiá-la, né? E eu cheguei e abri às 9 horas, acho que eu cheguei umas 11 horas, meio-dia, por aí. Quando eu cheguei lá, ela não estava lá e não tinha um salgadinho, não tinha um doce, não tinha nada lá. Aí eu falei: ué, o que que houve? Ela não inaugurou hoje? Aí a menina que estava lá atendendo, ajudando ela, falou: olha, o sucesso foi tão grande que ela subestimou
a quantidade, né? E vendeu tudo. Ela vendeu mais de 400 unidades de várias coisas, né? De docinho, banoffee, doce de morango, coxinha, bolo. E aí eu tenho conversado muito com ela e falado, olha, você, tá vendo? É um exemplo, você é propulsora do seu próprio destino. E agora você tem que estudar muito o seu negócio, o que que vende, o que que não vende, quais os horários que você deve abrir. Aí ela não ia abrir domingo, mas aí ela descobriu, eu falei com ela, olha, domingo ninguém abre, o pessoal sai dos almoços, sai das igrejas, sai, de repente quer dar uma paradinha aqui, tomar um cafezinho, comer uma sobremesa. Aí funcionou, no domingo ela está vendendo super bem, nada lá abre, né? Aí ela abriu. Então é isso que nós temos que buscar, Línia. Temos que estimular as pessoas a serem donas da sua prosperidade, donas do seu destino. E o sistema ele deveria trabalhar em cima disso, ajudar essas pessoas a crescer, a conquistar os seus sonhos, não trazer ela para baixo como vítima da sociedade, uma pessoa que nasceu em família pobre, a pessoa não teve oportunidade. A gente pode começar um novo futuro hoje, através de uma mudança de postura, virar a chave e ter uma ajuda, uma palavra, alguém que possa te fazer um tutorial, né, a esse respeito. Eu tenho um jardineiro aqui que está sempre reclamando que está meio Durango Kid, e aí ele sempre traz umas mudinhas para plantar aqui no jardim. Você conhece o Michael, não conhece? Isso, Michael. Aham. Aí eu falei com ele, Michael, nas suas horas vagas, pô, produz aquelas mudinhas de suculentas, você tem um espacinho na sua casa, planta lá, vai regando, aquilo vai crescendo, e aí você oferece até para as pessoas que você trabalha, coloca na internet, oferece para os seus amigos. Aí nessas horas vagas, né, você vai faturar um extra. Aí aquele vasinho que é pequenininho, que custa R$ 5, ele não vendeu, demorou 6 meses para vender, vai estar desse tamanho, vai valer 15. A planta vai valorizar conforme ela cresce. Aí eu falei, faça isso. Aí a gente está estimulando as pessoas a terem uma renda extra através da sua capacidade, Uhum. através da sua criatividade e através do trabalho. Sem o trabalho, gente, não tem prosperidade, não tem progresso, nem individual, nem de empresa. O trabalho dá dignidade a qualquer ser humano. E como eu dei esse exemplo até do burnout, porque eu vi isso em muitos grupos, né, de burnout. Eu falei assim, gente, a pessoa tem uma vez na vida e fica eternamente vivendo com aquilo. Uhum. A empresa tem que me pagar, a empresa tem que me pagar. A sua inteligência está atrofiando, né? A sua Sim, capacidade técnica está atrofiando, porque você não está praticando isso. Então, você ok, está perdendo a oportunidade de crescer, né? isso. E muitas vezes, quando nós vamos falar isso, né, eu até estava conversando antes com você, gente, você também precisa aprender a se impor, né? Você vir de uma família pobre, eu vim, Sim. Jacimar veio, e isso não é A problema. maioria veio, filha. A maioria veio. Se você Exato. pegar a história aí da maioria dos empreendedores, comerciantes industriais aí que tem, pessoas que aqui em Friburgo estão no ramo da lingerie, por exemplo, da moda íntima, essas pessoas se reinventaram. Você sabe a história da revolução da moda íntima em Friburgo ou não? Não. Nós tínhamos aqui uma fábrica gigantesca chamada Fábrica Ipu. Ah, Aquela fábrica que, quando você entra ali do lado esquerdo, né, vindo do Rio, logo uhum. na entrada de Friburgo, e aí aquela fábrica, nos anos 80, ela quebrou. Concorrência e ineficiência, aconteceram algumas coisas aí estruturais, e os donos dessas fábricas, eles não tinham dinheiro para indenizar a maioria dessas costureiras que trabalhavam lá, em máquinas, né? Então, eles tinham centenas de máquinas. Então, ele foi fazendo a demissão e dava a máquina, que aquela pessoa já sabia trabalhar nessa máquina, já trabalhava ali há anos, décadas, e falava, olha, essa máquina vai ser o que nós podemos fazer para te pagar, não temos dinheiro. Essas mulheres, a maioria mulheres, né,
elas começaram a ir para suas casas e costurar. Uhum. E aí começou uma fazer o sutiã, outra calcinha, e aquilo foi evoluindo para moda fitness, moda praia, e hoje nós temos uma infinitude de mulheres. Daí surgiram aquelas pequenas confecções que se tornaram grandes. Hoje nós temos confecções gigantescas em Friburgo, centenas ou talvez milhares de médias e uma infinidade de costureiras que trabalham em casa fazendo a facção, né, um serviço terceirizado, que ela ganha por peça ali e ela sabe que se ela produzir tanto, ela vai ter X dinheiro, quantidade para ela suprir as suas necessidades. Então, você vê que um problema gravíssimo, que uma fábrica que tinha milhares de funcionários, 2, 3 mil, era uma gigantesca a fábrica, aquele problema aconteceu e, através desse problema, essas mulheres se reinventaram e foi uma revolução industrial em Nova Friburgo. E muita gente hoje, olha, eu falo para muita gente, curso de costura é gratuito. Por exemplo, você consegue se inscrever no curso de costura homem, mulher, você faz o curso, sai dali aprendendo a mexer naquela máquina e tudo, e se a pessoa investe numa máquina, hoje a máquina está muito mais barata, é o trabalho dos sonhos de alguém? Talvez não seja, de muitas pessoas. Muitas pessoas gostam, têm um talento, são costureiras maravilhosas, mas eu falo, se a pessoa souber costurar bem, ela não vai passar necessidade. Ela não vai precisar se humilhar para o Estado para receber um valor que não vai resolver a vida dela e ela vai acabar perdendo uma oportunidade de crescimento, por exemplo, né? E dali pode surgir uma empreendedora, assim que surgiram elas, né? Exatamente. E nós podemos olhar para isso até. Eu fiz menção aqui do post que eu fiz, né, de um país com tantos recursos, como nós podemos ser de terceiro mundo, né? E aí nós olhamos, e, de novo, quando a gente fala de narcisismo, às vezes a gente está olhando o sistema narcísico, mas e nós, né, o indivíduo? Então, e a cidade em si, né? Olha a postura desses empresários. Eles poderiam simplesmente deixar as máquinas lá enferrujando, quantos não fazem isso, né? Deixa as máquinas enferrujando, vai brigando na justiça. Não, eles procuraram uma maneira de pagar, né, as Resolver o pessoas, problema. honrar Isso. as pessoas, honrar o tempo que elas ficaram ali, né? Honrar aquela pessoa, honrar aquele profissional. Isso é um exemplo de empatia, né? Sim, sim, Resolveram óbvio. problemas, investiram de alguma maneira assim, olha, eu não tenho como te pagar em dinheiro, mas eu vou tirar daqui do meu patrimônio, né? E vou reverter isso, movimentou a dívida dele, inclusive, reduziu a dívida dele com isso. O endividamento dele reduziu, né, drasticamente com essa prática. Mas ele não olhou só para si, né? E olha o Sim, movimento que deu e que mudou a filosofia de uma cidade. Foi sim, uma sim. atitude de uma fábrica que mudou a filosofia da cidade. Hoje a cidade é um polo, né, de Conhecido através de um decreto lá de Brasília, mesmo da Câmara lá dos deputados lá, como a capital da moda íntima. E isso é uma riqueza que a gente tem que trabalhar essa riqueza para gerar mais riqueza para as pessoas. Sim, esse é um ponto muito interessante também para a gente trazer essa questão do empreendedorismo, né? De como que a pessoa pode, se a gente falar de traços narcísicos, nós precisamos também olhar para utilizar isso de uma maneira saudável. Sim, Traços narcísicos todos nós temos. Então, use a seu favor. Como é que você usa isso ao seu favor? É tendo clareza das suas habilidades, daquilo que você está disposto a fazer, não atropelando, não pisando em cima de ninguém, não precisa disso, mas tenha clareza daquilo que você faz, daquilo que você faz bem, daquilo que você Eliane. de fato vai entregar para o outro, e aí você vai estar usando esse traço que todos nós temos a seu favor, falando, olha, eu sou boa nisso aqui. Então, isso vai fazer com que você saia, né, evite de sofrer abusos, ok? Porque você sabe se impor, você sabe aquilo que você consegue se dedicar, entregar, né? E
vai fazer com que você também tenha essa autoestima validada. Então, você não vai para o espaço. Quando a gente fala de narcisismo, nós precisamos ir para 3 perfis aqui, né? O narcisista, a vítima e o vingador, né? Muitas vezes as pessoas, por exemplo que eu dei do burnout, por exemplo, as pessoas sofreram do narcisismo, né? Foram vítimas ou alvos de narcisistas e ficaram no vingador. Agora eu tenho que me vingar. Só que ela está atrofiando nisso. Outras paralisaram, ficaram na vítima, né? Agora, e como que você sai desse ciclo? Como que nós tiramos o ciclo que a gente está falando aqui, está trazendo para a sua vida, para que você olhe para o sistema todo? Não adianta a gente querer que mude lá em cima, se a gente não está mudando aqui. Então, como que você modifica isso? Vai fazer algo para você. Ah, eu posso fazer, mas a minha vizinha não pode porque ela não tem condições. Ok, ela se beneficia do Bolsa Família, mas se você não precisa, você não tem que se beneficiar, né? Vai produzir, isso só vai te fazer bem, isso vai aumentar o seu intelecto, né? Isso vai te gerar uma força de autoestima, de inteligência emocional, porque essas coisas a gente só aprende na prática, só aprende ali no dia a dia. Vai trazer uma blindagem, né? Ele deu o exemplo, o Gessimar deu o exemplo da Dé, né? Da Débora, e que é exatamente isso. Ela não sabia, mas dentro desse processo ela foi lá e se arriscou, até porque ela não foi sozinha. Ela foi com colaborações, mas muitas vezes as pessoas deixam de ir, né? Porque não têm colaborações, ou o oposto, elas vão tirar do outro, né? Porque o que não seria do direito delas, e elas têm capacidades absurdas, imensas, mas se invalidam, se encolhem, né? Então, numa cidade dessa, olha o potencial dessa cidade que a gente tem para trazer, né? Eu tenho visto até uma amiga que tem uma loja de lingerie também, e ela está fazendo um movimento super legal, né? Em cima disso, a Fernanda Foligno, conhece a Foligno, dali da Polígono, não. Esse nome eu não. perto, na rodoviária, né? Uhum. Onde era a sua ali. Isso. Então, assim, eu tenho visto algumas coisas de uma mentoria de marketing, né, para a Fernanda, conversado com ela algumas vezes, ela está implementando algumas coisas lá, e demos uma paralisada agora para a gente voltar quando algumas coisas estiverem implementadas, né? E também ela tem uma visão, assim, tremenda, mas exatamente a pessoa que está, ela tem um posicionamento muito forte na cidade, ela é bem conhecida. Por quê? Sim. A qualidade do produto que ela entrega é ótima, né? Os clientes são super fiéis, por quê? O diferencial de atendimento dela, né? Mineira, né? Chega aquela coisinha toda de, né? De, de juntinho, né? De acolhedor. Então, mas você precisa entender como é o seu funcionamento, né? Sim. Até nisso que eu estava falando de trocar essa mentoria com ela, né? De levar essa mentoria para ela, eu falei, não podemos perder essa sua essência, Fernanda. Esse é o seu diferencial. Chegou na loja dela, é aquele jeitinho de café, né, de aconchego, o que realmente faz sentido para você. Eu não vou sair te empurrando tudo, né? É uma empresa familiar, mãe dela quem fundou, então tem toda uma história muito bonita. Então é isso, você precisa olhar e honrar essa sua força também, né? Você não nós estamos todos aqui na mesma caminhada, ninguém é melhor do que ninguém, né? Nós temos etapas, nós temos momentos nas nossas vidas, mas da maneira como nós reagimos e agimos perante a isso, vai determinar onde nós vamos chegar. Então agora nós estamos aí à beira de uma eleição, né? Temos muito trabalho a fazer e precisamos que as pessoas estejam mais abertas, mais conscientes e, inclusive, abertas a diálogo, abertas a trazer, a compartilhar ideias, a compartilhar força de trabalho também, né? Esteja disposto a fazer. Já tenho um grupo de network aqui em Nova Friburgo que eu participo, né? E eu estava numa reunião nessa semana, eu peguei uma estratégia de marketing que eu uso e falei, toma, aplica isso aqui no seu negócio. Ela trabalha com desenvolvimento pessoal também, né? Seria minha concorrente? Né? Poderia ser, mas espera aí, será que não tem espaço para todo mundo? Será que o simples fato de a gente estar, eu vou ter capacidade de atender todo mundo da cidade? Eu vou ter capacidade sozinha de atender o Brasil inteiro?
Não, eu vou surtar. Então, por que que eu não posso compartilhar? Toma aqui, Lu, aplica, né? Ah, Lilian, dá certo sim, já fiz, faz assim, faz assado, né? Pode fazer isso aqui mesmo, que entreguei um vídeo para ela, toma, aqui. Pode fazer desse jeito, né? A Luciana Dias, esposa do Nelson, que é dona do Excalibur, né? Então, Sim. assim, que é uma profissional, assim, excelente, né? E por que que nós não podemos compartilhar as coisas? Se é para somar, né? E a minha área, embora seja desenvolvimento humano, não é a mesma dela. Então, às vezes a gente se complementa. E é sobre isso. A gente precisa, quando nós olhamos por esse viés, nós saímos da prática do narcisismo, né? Então, enquanto nós não tirarmos essa consciência de narcisismo que está em tudo, está uma pandemia de narcisismo agora, né? Eu acho que a pandemia anterior trouxe isso, porque as pessoas ficaram sem chão, então elas precisaram se defender, né? Agora elas estão tendo reflexo disso, por isso esse boom, né? Desses quadros. Mas quando nós começamos a funcionar assim, sem olhar só para a gente, né? Nós vamos quebrando isso, né? São degraus, nós vamos quebrando isso. É, não é ilusão, né? Vai ser ilusão se ninguém fizer. Agora, se todo mundo Sim. começar a fazer, nós vamos, digamos que vamos fazer aqui, né? Em Nova Friburgo. Poxa, daqui a pouco a gente começa a espelhar para outras cidades vão querer entender o que que aconteceu aqui, né? Então, poxa, é só você olhar e quando você começa a funcionar dessa maneira, você sai desse funcionamento. E você saindo desse funcionamento, você começa a implementar isso no todo. É uma pessoa que já te indica. Quantas pessoas aqui não já me indicaram o meu trabalho? Eu Sim, já sim. fui indicada para trabalho aqui por pessoas que eu nem sabia. Então, é essa consciência que nós precisamos ter, porque enquanto nós não pararmos, né, de agir dessa maneira e não frearmos essa postura narcísica que está muito presente, né, na política, que é o que nós estamos falando aqui hoje, nós não vamos deixar de ter corrupção, nós não vamos deixar de ter desvio de verba, nós não vamos deixar de ter nada disso. Por quê? Porque a pessoa vai ter sempre alguém que vai estar pensando em si, em benefício próprio, né, e em detrimento do outro, em detrimento do benefício do outro, que não é o caso. Então, quando nós começamos a pensar nesse todo, aí nós começamos a quebrar isso. É de passinho em passinho, mas precisa fazer, não é só olhando o outro, julgando, apontando o dedo, cuidando aqui do meu canto, puxar para um lado, porque você puxa para um lado, o outro puxa para o outro, ninguém consegue chegar a lugar nenhum, né? É cabo de E Lília, guerra. e eu falo para você, estamos talvez chegando aí meio que no fim, né? Eu falo para você o seguinte: existem pessoas na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, que têm uma inclinação a servir, de serviço ao outro, de serviço à cidade, de serviço ao próximo. Pessoas qualificadas, pessoas que têm experiência de vida. Ocorre que esse ambiente político meio que afasta essas pessoas. Falta uma determinação, uma vontade de realmente se colocar a serviço do nosso país, né, da nossa cidade. Então, eu vejo assim como objetivo meu também inspirar essas pessoas qualificadas que têm uma visão de mundo saudável e tenham essa visão de resolver os problemas da cidade, de acolher e de começar a mexer nessa estrutura que está doente. Nós temos uma estrutura de administração pública totalmente doente. Ela não funciona, né? Pagamos muitos impostos, a máquina é muito inchada e os serviços básicos não são entregues, que seria o correto, né? Você tira a parte da sua renda, você é, é, deixa nas mãos do Estado para ele fazer os serviços que você como indivíduo não consegue fazer. Eu não tenho um hospital para atender todo mundo, eu não posso criar escolas, não posso pavimentar ruas. Então esse pacto social, onde a gente aceita pagar o nosso imposto, para uma estrutura administrativa para resolver os problemas do cidadão, aquilo que ele não pode fazer por si,
é isso que tem que voltar a funcionar. Não vai funcionar com o Estado inchado como ele é, e eu tenho na minha plataforma 3 objetivos, né? O primeiro é redução da máquina pública, a redução e aumento da eficiência, ou seja, fazer mais com menos. Segundo, focar naquilo que é essencial para o cidadão: saúde, educação, segurança e infraestrutura. Se a gente fizer isso, aquele empreendedor, se ele ficar doente, ele sabe que ele pode ir no hospital e vai ser atendido. Agora, se ele empreendeu lá, se ele fica doente e ele não tem onde recorrer, o que que vai fazer? O que que vai acontecer com ele, né? O pacto não está funcionando. O Estado está é, sem gerência, né? E na maioria das vezes, com poucos casos. Tem muitas cidades bem administradas no Brasil que são exemplos para mim. Joinville, com Adriano Silva, por exemplo, é uma cidade que o cara tem 92% de aprovação. E ele fez uma revolução na prefeitura. Fez uma revolução. Ele fez aquilo que a gente estava conversando. Aquela pessoa que tinha qualidades lá, que estava no lugar errado, que estava sendo mal utilizada, ele trouxe aquela pessoa, aquele funcionário público, concursado, que estava desmotivado, estava doente. Ele trouxe, em vez de ele ficar contratando os comissionados, né? Todo sistema tem os comissionados e tal, mas você não pode inchar a máquina a ponto de colocar em risco os serviços da cidade. Então nós temos que realmente fazer uma revolução administrativa. Eu acho que não é falta de dinheiro. O Brasil é um país rico, a gente paga muito imposto, a arrecadação sempre cresce monstruosamente e os serviços pioram. Eu acho que é gestão, determinação e a gente botar um espelho bem grande na nossa frente e chamar as pessoas para a gente se olhar junto no espelho, né? Para a gente poder enxergar todo mundo, uns aos outros, de uma forma bem ampla. Eu acho que é um caminho que a gente pode fazer para contribuir. E o terceiro ponto, eu sou uma pessoa que naturalmente eu tenho um amor muito grande pelos animais, os gatinhos, os cachorrinhos, e na minha plataforma também fazer o possível através de políticas públicas ou através de ideias inovadoras para a gente trazer recursos através da iniciativa privada para os animais. Eu tenho um projeto vou juntar costureiras que vão doar um pouquinho do seu tempo. Nós vamos reciclar os sacos de ração de gato e dos cães, né? E nós vamos fazer umas bolsas bem bacanas, aquelas sacolas de mercado, sacola. E nós vamos criar uma marca do animal comunitário e através do trabalho dos voluntários e das pessoas nós vamos colocar esse produto que é altamente necessário para todo mundo. Quem não precisa de uma sacolinha, né? Vai na feira, precisa de uma sacola, vai no mercado, né? Então a gente também tem que ter, precisamos ter ideias inovadoras no setor privado para a gente também não achar que tudo é o Estado que tem que resolver. Eu acho que o Estado tem que ter a sua função, que está sendo mal cumprida, o Estado tem que fazer a sua função de forma melhor, fazer mais com menos e sobrar dinheiro para o cidadão que realmente precisa, através dos serviços, né, que são necessários, e também a gente fazer a nossa parte como sociedade civil. Excelente. Eu conheço uma pessoa da cidade que faz essas bolsas. Foi quem me Olha, trouxe para cá. Ela trabalhava olha, no Rio, mas ela é de Nova Friburgo. Aí ela veio para cá e logo depois ela me trouxe. que legal, que A bom. Juliana, ela tem A a Econ Juliana. Bag. Uhum. Muito interessante. Eu tenho uma aqui em casa, inclusive, que ela me deu. Maravilha, maravilha. Vou E nós vamos botar. botar essas bolsas no Brasil inteiro, talvez no mundo inteiro, viu, Lilian? Pô, Para os adoro. bichos. Vai virar grife. Eu já falei isso para Vai ela. virar Tem que grife. virar grife, Vai né? virar grife. Exatamente. Exato. Então, pessoal, não podemos falar de querer, né, falar de ética, cobrar, né, que tudo isso que acabe a corrupção, que se nós não nos trabalharmos e se nós não impactarmos os sistemas. Acontece que os sistemas eles
começam no indivíduo, nós temos os nossos sistemas únicos, ok? Como indivíduos, nós já temos os sistemas funcionando em nós. Você já tem seu sistema circulatório, respiratório, né, reprodutivo. Então, olha para isso. Você, por si, já é um sistema. Então, olha, dentro da sua família, da sua casa, já tem outros sistemas e você tem um papel fundamental aqui, né? Então, nós queremos trazer um pouco de consciência, trazer a sua ideia junto, para a gente somar forças, mas na prática, porque não adianta a gente só cobrar e ficar em cima do muro, fluindo para lá e para cá, né? Vamos para o caminho do meio, que é o melhor que nós temos a fazer. Então, dessa forma, nós podemos impactar o todo, sim, com toda certeza. Eu quero agradecer a presença de todos, quem esteve aqui assistindo com a gente, quem está assistindo ao replay, né? E ao Gessimar, pela sua presença, por ter aceito o convite. Foi ótimo trocar essa ideia com você. Obrigado, Lívia. Eu que agradeço a oportunidade. Imagina, eu adorei e que tenhamos outras, hein? Com certeza. Vamos fazer um só sobre a causa animal. O que você acha? Acho ótimo. E aí, quem quer saber da causa animal? Quem vota aí a favor da gente fazer uma só para falarmos dos projetos da causa animal? Vamos? Deixa aqui o comentário que nós vamos então trazer, vamos ver a próxima data para trazer para vocês. Combinados? Um beijo no coração de luz de cada um e muito obrigada pela participação.